Vencendo o inimigo. Como usar estratégias eficazes para derrotar Satanás e suas tentações, permanecendo fiel a Deus. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, nos alerta que a base do engano de Satanás é a mentira. Pois, quando ele fala uma mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Apesar de sabermos que o diabo é, desde o princípio, um assassino e mentiroso, muitos cristãos ainda caem em suas artimanhas. É importante lembrar que o diabo nunca deixou de enganar as pessoas e por isso devemos estar sempre vigilantes e firmes na verdade que vem somente de Deus. Como o Evangelho nos alerta, o diabo enganou muitas pessoas e ainda está enganando muitas outras todos os dias. E a razão do seu sucesso é que ele se baseia em meias verdades. O diabo sabe que ninguém cairia em suas armadilhas se elas não fossem atraentes em primeiro lugar. É importante lembrar que ele não tem o poder de forçar as pessoas a pecar, mas sim de apenas atraí-las através do engano, pervertendo e distorcendo a verdade. Ele é um mestre em corromper a verdade e é exatamente isso que o torna tão perigoso. Portanto, devemos estar sempre vigilantes e firmes na verdade que vem somente de Deus. O diabo distorce a verdade a fim de misturá-la com mentiras. Por exemplo, ele pode dizer algo que é 95% verdade, mas também é 5% mentira. Tudo o que ele faz contém verdade misturada com mentiras. A fração de mentiras do diabo que se mistura com a verdade, eventualmente se torna um vírus que corrompe todo o sistema. A razão pela qual tantas pessoas são vítimas desse engano é porque ele é um mestre em contrabandear mentiras junto com a verdade. Não importa quão grande seja a verdade, se o diabo conseguir, com sucesso, contrabandear até a menor mentira, ele terá alcançado seu objetivo. Portanto, é importante sempre estarmos atentos, buscando a verdade e nos afastando de qualquer espécie de engano. Segundo nosso Senhor Jesus Cristo, em uma conversa com os fariseus, eles eram filhos do diabo, pois o pai da mentira não conhece a verdade desde o início dos tempos. O diabo, desde a criação do mundo, é conhecido por ser mentiroso e espalhador de enganos. Ele começou a trabalhar a sua maestria em contar mentiras desde o Jardim do Éden até os dias de hoje. Por isso, precisamos de discernimento para não nos tornarmos vítimas de suas mentiras e ardis. O diabo está sempre atento a nos ludibriar, a nos atrair para suas teias e fazer com que acreditemos em suas falsas promessas. Mas com sabedoria e inteligência, podemos nos proteger dos seus enganos e manter firme a nossa verdade. No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, nos diz que não é surpreendente que Satanás se transforme em anjo de luz. Ele não aparece com chifres, um forcado e o número 666 tatuado em sua testa, mas vem de forma enganosa, como um anjo de luz, pregando uma versão distorcida do Evangelho, fazendo-se passar por um amigo que tenta enfraquecer sua fé. Ele não grita, "Eu sou o diabo", querendo chamar a atenção, mas é sutil e astuto em suas artimanhas. Precisamos estar atentos e alertas para não nos deixarmos enganar por suas mentiras. Vamos considerar o primeiro engano do diabo na terra. De acordo com Gênesis, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, "É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?" E disse a mulher à serpente, "Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais." Então a serpente disse à mulher, "Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal." O diabo enganou Eva.
questionando a palavra de Deus e distorcendo a verdade, atraindo-a para o pecado. Ele ainda usa esse mesmo método, semeando a dúvida e a incerteza em nossas mentes. Precisamos estar cientes de suas artimanhas e ficar firmes na verdade da palavra de Deus. De acordo com o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 3 a 5, a serpente falou com Eva sobre a árvore que estava no meio do jardim, dizendo que Deus havia proibido a ambos de comer dela e de tocar nela, senão eles morreriam. Entretanto, a serpente afirmou que tal afirmação era falsa e que Deus os tinha proibido apenas por medo que seus olhos se abrissem e acabassem conhecendo o bem e o mal, como ele próprio. No cenário descrito, o engano de Satanás era convencer Eva que ela não morreria se comesse da árvore que Deus havia proibido, contrariando o que foi declarado no capítulo 2, versículo 17 do livro de Gênesis. A serpente apoiou suas mentiras e enganos com a ideia de que, ao comerem o fruto, eles conheceriam o bem e o mal, e foi precisamente isso que aconteceu a eles. Ou seja, era verdade. Infelizmente, a resposta é que Adão e Eva acabaram morrendo espiritualmente após obterem o conhecimento do bem e do mal. Deus havia proibido especificamente que eles tivessem esse tipo de conhecimento. E o diabo, embora tenha sido sincero ao afirmar que com o fruto da árvore eles adquiririam tal conhecimento, contrabandeou uma mentira, ao mentir que eles não morreriam, indo contra a palavra divina. Um dos maiores perigos em cair no engano do diabo é que as consequências são devastadoras. Aquela pequena fração da mentira que o diabo disse a Eva foi o que a levou ao declínio espiritual e também toda a raça humana. E é algo que todos nós precisamos ter cuidado. Quando pecamos, o diabo nos engana dizendo que outras pessoas que cometem o mesmo pecado que nós estão bem, encorajando-nos a continuar cometendo esse pecado, o famoso pecado de estimação. Mas isso é um engano, porque não importa se alguém está pecando e parece estar escapando impune. Isso não significa que eles realmente estão. Devemos lembrar que não podemos enganar a Deus e que Ele nunca será ridicularizado, conforme o livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se iluda, não caia na falsa sensação de que pode pecar e escapar ileso. Todos nós precisamos ter um medo reverente do Senhor, temer o julgamento de Deus e obedecer em nossa busca por santidade, pois Ele mesmo é santo. Às vezes, o julgamento de Deus pode vir tão rapidamente sobre uma pessoa que essa nem terá a oportunidade de se arrepender. Vide Ananias e Safira. Quando venderam aquele terreno, eles poderiam muito bem dizer o preço justo e dar parte para os apóstolos. Mas para parecer bem aos olhos dos apóstolos, eles disseram que venderam o terreno por o preço que deram aos apóstolos, quando na verdade retiveram uma parte da quantia. O que ocorreu com eles? Ambos morreram. Podemos encontrar um elemento de verdade na tentação que o diabo fez a Jesus em Mateus capítulo 4. O diabo veio até Jesus e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. No entanto, Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo tentou apontar o fato de que Jesus é o Filho de Deus, mas o Mestre respondeu firmemente com a palavra de Deus. E é assim que nós devemos responder o diabo, sempre com a palavra de Deus. Jesus é um exemplo claro de que não basta apenas afirmar a filiação divina de Jesus, mas sim vivenciar a sua fé e refutar as tentações que tentam desviar do caminho da verdade. O diabo, ciente do poder de Jesus de transformar pedras em pão, usou essa informação de forma manipulativa para desafiar a sua posição espiritual. Jesus, porém, sabia qual era a verdadeira intenção do diabo e se recusou a provar sua relação com Deus da maneira errada. O diabo estava consciente da autoridade de Jesus, mas tentava usá-la para seus próprios interesses maléficos. Sim, quando o diabo pediu que Jesus pulasse de um penhasco, alegou que os anjos iriam sustentá-lo. Ele estava tentando enganá-lo de maneira semelhante à sua tentativa de transformar pedras em pão. O diabo citou as Escrituras e sabia que a palavra de Deus era verdadeira,
mas ele também incluiu elementos enganosos em suas citações. É importante lembrar que as Escrituras são verdadeiras e devem ser interpretadas corretamente, sem serem usadas indevidamente para fins maliciosos. A sabedoria e a compreensão da palavra de Deus nos ajudam a discernir a verdade e a seguir o caminho correto. O diabo utilizou o mesmo padrão de engano contra Adão e Eva que utilizou contra Jesus Cristo. No entanto, o Senhor Jesus tinha discernimento suficiente para saber que o diabo estava planejando e que ele não estava interessado no testemunho de Jesus, mas em seus fracassos. Cuidado com os avisos do diabo, pois ele pode usar versículos da Bíblia de forma manipulativa. Não basta ouvir versículos sendo jogados de forma aleatória. É importante conhecer a palavra de Deus e ser guiado pelo Espírito Santo. Somente assim vivemos uma vida cheia de frutos do Espírito Santo e podemos discernir a verdade. Não confie em nenhuma pessoa específica para o seu ensino, mas em última análise, dependa da palavra de Deus. Enquanto você lê, o Espírito Santo pode revelar a você a verdade da Bíblia. Lembre-se de que uma meia-verdade não é melhor do que uma mentira completa. E isso é uma das razões pela qual devemos sempre buscar a orientação de Deus e aprofundar o nosso conhecimento sobre a sua palavra. O corpo de Cristo pode sofrer um revés espiritual devido a vários desequilíbrios em nossas doutrinas. Acredito que isso seja uma das táticas do diabo para nos fazer descarrilhar completamente, fora da trilha divina na plenitude do tempo. Por isso foi dito que no final viria a apostasia. Porque o corpo de Cristo, as igrejas serão enganadas pelas manipulações e artimanhas do inimigo. Sim, a verdade é o que nos liberta, e não as meias-verdades. O diabo está lá fora para causar confusão e nos distrair do caminho da verdade. Portanto, é importante permanecer vigilante e não se deixar confundir por suas táticas enganosas. Quando buscamos a verdade e seguimos a palavra de Deus, podemos permanecer firmes na fé e não ser desviados do caminho correto. Eu estou muito feliz em compartilhar essa pregação com qualquer pessoa que possa ser alcançada. Como filhos de Deus, nosso dever é espalhar a palavra e compartilhar a luz da verdade com aqueles que estão procurando. Se você ou alguém que você conhece precisar de oração, estou aqui para ajudar. Podemos orar juntos e pedir guia e fortaleza para continuar nosso percurso espiritual. Peço a você que compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, deixe seu like, se inscreva no canal, comente se precisar de oração, pois tudo isso mostra ao YouTube que esse texto é importante e ele vai recomendá-lo para muitas pessoas e muitas pessoas em nome do Senhor Jesus verão, ouvirão e assistirão esse vídeo. E assim, não só adquirirão conhecimento, mas também serão fortalecidas para derrotar o inimigo e suas artimanhas. Eu oro por isso em nome do Senhor Jesus. Amém.